gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Maísa Lopes e hoje vamos falar de polêmica, vamos falar de política, que sempre dá um alvoroço aí. Por que eu trouxe vídeo falando política? Temos um governo eleito e muitos dos meus alunos, das mentorias, das consultorias, e agora, Maísa, o que fazer, o que não fazer? Nunca numa eleição foi tocado tanto em gastronomia aí, né? Falando em pautas da gastronomia. E aí muita gente ficou em dúvida e acabou me procurando. Falei, opa, interessante. Fiz inclusive uma pesquisa lá no Instagram. Se você já não me segue, segue aqui no Instagram, perguntando, pessoal, vocês querem saber mais de política? Como isso vai afetar seu negócio? O que a gente tem que estar atento pra gente usar aqui no nosso dia a dia? Porque de fato agora a política afeta todos os dias o seu restaurante. E aí 75% do público falou, vem Maísa, vem falar de política, nos ajuda aí, né? Lembrando aqui, né, que esse vídeo é pra gente falar de uma forma fria, a gente analisar. Temos um governo eleito, então a gente tem que analisar friamente como que isso vai afetar o meu negócio. Vamos deixar o favoritismo, a paixão de lado e vamos ver. Legal, Maísa, vamos ver o que é o plano de governo, como que vai refletir, como que é de fato isso. Então, bora comigo, não vem aqui me criticar, não, Maísa, não pode falar isso, porque muitos dos influencers do setor não se pronunciaram e aí a Maísa vem aqui, ó, dá a cara linda aqui pra gente conversar, pra gente falar sobre isso. Então vem comigo e eu vou fazer um vídeo hoje falando sobre os 5 desafios que a gente vai enfrentar com o novo governo. E o próximo vídeo é as 5 talvez oportunidades aí, fatos promissores que podem ajudar o nosso negócio. Então já se inscreve aqui no canal, não perde esses 2 vídeos, obrigatório assistir os 2 pra gente aproveitar todas as chances que podem ter no nosso negócio. Então bora lá, já gostou do assunto, já tá, e agora mais esse novo governo? Vem comigo, já curte o vídeo e vamos falar dessas 5 desafios para o nosso negócio aí. Por exemplo, esse pessoal que trabalha, sabe, com aplicativo. Esse cara teve uma regulação, ele tem que ter jornada de trabalho, ele tem que ter, sabe, descanso semanal remunerado, ele tem que ter algum direito, porque inventaram que eles são empreendedores, eles não são empreendedores, cara. Vamos falar do primeiro desafio e foi uma das grandes polêmicas que trouxe o setor de gastronomia aí por todos os holofotes, vamos dizer assim. E uma aí das falas do Lula, ele fala sobre os aplicativos de entrega que envolvem o iFood, que é o maior aí do Brasil. Então quando ele fala sobre jornada de trabalho, descanso remunerado, a gente está falando de CLT. Que esses profissionais sejam contratados, por exemplo, pelo iFood. O que acontece? Boa parte aí não concorda com isso. Bons profissionais, se você é motoboy, vai deixando aqui no comentário se você concorda ou discorda. Quero saber a opinião de vocês também. Por quê? Muitos têm a escolha, né, de falar assim, hoje tá chovendo, não vou trabalhar, ou eu quero trabalhar para vários aplicativos ao mesmo tempo, ou até mesmo eu trabalho 2 dias para iFood, 2 para outro, 2 para o Rappi, enfim, para vários outros aplicativos. E também, às vezes, ele escolhe um restaurante lá, parceiro, que ele quer trabalhar diretamente para aquele restaurante. Então ele tem flexibilidade, ele escolhe como ele quer trabalhar. Quando a gente fala em jornada, ele vai ter que trabalhar aquele horário e é isso, não vai poder mais ter outras escolhas, ele tem que cumprir aquele horário. E eu queria entender, será que nesse governo vai ter uma flexibilidade de, por exemplo, eu quero trabalhar livremente, então você escolhe, não, eu quero ser CLT. Então isso seria interessante. Será que isso vai existir ou vai ser obrigatório ser todo mundo CLT? Então esse é um desafio aqui pra gente também. Outro detalhe que pode vir prejudicar muito o setor, porque isso vai encarecer 13º, férias, enfim, todas aquelas taxas que a gente sabe que existe na CLT. Se o iFood ele não vai absorver isso, ele vai fazer o quê? Ele vai repassar como qualquer empresa. Eu tenho que repassar, eu preciso pagar essas contas. E o serviço vai ficar cada vez mais caro. E aí, será que vai compensar para o consumidor usar o aplicativo se vai ficar mais caro? E a gente sabe aqui no nosso setor que a gente já batalha para aquele custo mais baixo para entrega, a gente vai lá, faz promoção de entrega grátis para atrair o cliente já reclama da taxa. Imagine se essa taxa estiver mais cara. Então, a gente precisa tentar aqui. E tem um outro ponto, gente, que é aqui que eu preciso que vocês prestem muita atenção. O que é aplicativo de entrega? Será que você aí que tem o teu aplicativo do teu negócio vai estar dentro desse mercado? Será que você vai estar dentro disso e falar assim, mas o meu serviço de entrega, então você se classifica nisso? Porque a cláusula, a lei que for feita, ele não vai estar escrito somente iFood, ele vai estar todos os aplicativos de entrega. E o que é o aplicativo de entrega? Será que o teu negócio, você tem uma pizzaria, você tem o teu próprio aplicativo, vai se enquadrar nisso e você vai ter que contratar esse motoboy? E que muitas vezes, para muitos negócios, não tem condições de contratar toda essa equipe, que vai
vai ficar inviável contratar toda essa equipe. Então eu quero saber a opinião de vocês, vão deixando aqui que eu quero saber aqui no comentário também. Segundo desafio, a reforma trabalhista, que gerou bastante polêmica. O governo eleito no começo bateu muito na tecla que perdeu-se o direito do trabalhador, falaram no começo da campanha, vamos revogar tudo, depois no meio da campanha mudaram um pouco, falaram, não é tudo isso, a gente vai revogar algumas coisas aqui. Só que a reforma trabalhista trouxe alguns direitos bacanas, tanto para o empreendedor, né, que ajudou também, principalmente o trabalhador. Vem comigo que a gente vai ver uns pontos e vamos analisar se foi um direito de fato. Um deles é a taxa sindical, gente. O que acontece? O imposto, né? Antes era obrigatório o trabalhador contribuir com essa taxa, que esse imposto era obrigatório. Hoje é uma escolha do trabalhador. Então, se ele quer realmente pagar ou não, é uma escolha dele. Uma liberdade que eu acho que é um direito que ele adquiriu, que ele não perdesse mais esse direito. O segundo ponto é dividir as férias em 3. Então, se ele vai ter que tirar pelo menos 15 dias, 14 dias ali, é obrigatório, né? Ele tirar, ele divide como ele quer. Muitos desses trabalhadores gostam porque, eu quero pegar as férias no começo do ano, eu quero pegar, às vezes vou fazer uma cirurgia, às vezes vou viajar, vou ter um casamento da família, né? Ele consegue diluir essas férias. E também, assim, pro empreendedor, às vezes ele pode escolher períodos do negócio dele, principalmente pro nosso, que tem aquele momento que vende mais, vende menos, então ele consegue flexibilizar, que eu acho também que é um direito. Ele tem o direito de escolher, né? Se ele quer tirar 30, se ele quer tirar 15, quer tirar 10, 5, enfim. Outro detalhe são os acordos individuais. O que acontece? Antigamente, quando tinha um feriado, você fala assim, vamos trabalhar na sexta, no feriado, por exemplo, lá na quarta, e aí na outra semana eu tiro aquele dia, né? Não poderia ser combinado assim, teria que ir pro sindicato, todo mundo tinha que assinar, concordar, e aí o sindicato às vezes falava assim, gente, pra vocês tirarem o feriado, vocês têm que descansar 2. Aí a empresa já falava, então não precisa, não vou fazer assim. Hoje mudou bastante, então você consegue fazer individual. Zé, você quer sair no feriado? Então você trabalha no feriado, você sai lá na quarta-feira que você queria aproveitar aquela folga. Maria, você quer? Não, eu não quero aproveitar o feriado. Ok, cada um escolhe, que é o direito de você escolher. Eu acho que esse a gente não poderia perder. No setor de gastronomia, a gente usa muito, né? E outro detalhe que se fala muito são das ações, gente. Pro empreendedor, ele fala assim, mas como assim? Mas ações trabalhistas. Quando as pessoas saíam e iam processar a empresa, era praxe. Todo advogado chegava e falou, vamos pedir tudo que dá. Vamos falar que você fazia hora extra, vamos falar que você fazia isso, aquilo, fazia outro setor. E aí chegava lá e tinha um valor. Você fala, como assim, né? Tudo isso. Hoje não funciona bem assim. Hoje, para você pedir, o trabalhador pedir lá aquele valor de indenização, ele vai ter que provar. E se ele não prova, aí ele recebe uma multa. Maísa, isso vai inibir os trabalhadores de pedir ações, então. Não é bem assim que todo mundo vai levar multa, gente. Eu tive um caso aqui bem rapidinho pra vocês, de uma pessoa que trabalhou 2 meses aqui num negócio e aí pediu uma indenização numa ação judicial de 60 mil reais. O juiz olhou e falou, incabível, né? Como assim? Você trabalha 2 meses, 60 mil reais. E aí o acordo foi lá de 1.500 reais, enfim. Só que ela não recebeu a multa. Essa multa é quando a pessoa quer agir de muita má fé. Falsificações, a mentira, enfim. Então quando é muito a má fé mesmo, aí eles acabam aplicando essa multa. Dentro desse mercado eu vi pouquíssimas. Isso é a forma de a gente ter justiça. Não é que quer inibir o trabalhador. Eu acho que a gente tem que ser justo no pedir. Tanto o empreendedor quanto o trabalhador. Então aqui o Lula vai ter um desafio muito grande para que ele entenda qual que vai ser de fato o que ajuda o empreendedor, que é um direito do trabalhador. Então será que ele vai conseguir fazer essa manobra? Então ele tem um desafio aqui com a reforma trabalhista. Terceiro desafio, Maísa, então significa que já eu vou ter que contratar um motoboy, já vai ser regra, vai ter reforma, vai voltar tudo. Gente, não funciona bem assim. O presidente eleito, ele tem que fazer o projeto de lei, ele tem que fazer, ele tem que aprovar, ele tem que ir para uma votação. E quem vota é a Câmara dos Deputados, Senado, enfim. Então eles precisam votar para ver, agora sim, agora não. E o que acontece? A base eleita do nosso bancada de deputados e Senado, a maioria é de direita, que tem uma visão bem ao contrário do governo eleito. Então não vai ser uma coisa que vai ser tão rápida e fácil assim. Aqui o Lula vai ter um desafio muito grande de convencer toda essa bancada e falar assim, vamos colocar aqui, por exemplo, o CLT para os motoboys, né? Então ele vai precisar convencer. E aqui é um desafio muito grande também, né? É entrar no meio termo e que o Brasil continue crescendo, né? Que não fique parado nisso, que fique tudo não ou sim, né? Então aqui a gente tem um desafio bem grande. Quarto
desafio, que são os microempreendedores individual, a pauta que eu mais defendo aqui no canal. Gente, na campanha ele falou que gerou uma grande polêmica, que MEI não é emprego. É que eles mudaram a lógica da medição de emprego. Eles colocaram o MEI como se fosse emprego. E aqui gerou muita polêmica, porque as pessoas falam assim, não, ele tá falando que eu não trabalho, enfim. Aqui eu até concordo em pontos com ele. De fato, ele não gerou um emprego. Agora você é um empreendedor. Agora você tem uma posição diferente. Você não tem um salário fixo, você não tem o CLT, você não tem um horário, uma jornada fechada, porque a gente sabe, e eu tenho aqui como falar por experiência, que o MEI trabalha e muito. Eu dou aqui minhas honras pro MEI, que eu falo muito sobre MEI. Bastante alunos MEI, já ajudei muito o MEI aqui, e no meu canal eu sempre mostro como um MEI. Para mim, o MEI é a porta de entrada para muitos negócios, é onde você pode começar. Quem é mais antigo aí sabe que a gente tinha que abrir uma empresa, tinha que ter um sócio limitado, depois crescia, aí você cresceu, começou o EIRELI, que você podia abrir uma empresa, tinha muito custo, mais impostos, e o MEI veio e facilitou o mercado. Só que a gente não vê gente falando do MEI, lutando pelo MEI de fato, o que pode melhorar. E a gente vê aqui que hoje, no Brasil, né, a principal assim retomada, o que gera empregos no Brasil, 72% são os microempreendedores e pequenas empresas. Então, olha como a importância do MEI, quanto a gente tem que valorizar isso. Em pesquisa também mostrou que tem 14 milhões de MEI pelo Brasil. Eu dei uma lida no plano de governo do governo eleito e de fato não tinha nada tão específico. Tudo lá é muito abrangente, não tem nada assim, ó, vou ajudar o MEI, Eu vou deixar o link aqui embaixo para vocês acompanharem e ler também aí, a fazer a análise de vocês. Mas a gente precisa de alguém que olhe mais para esse setor. Seja lá, de repente, facilitando. Já tinha pautas para ser votada, para contratar 2 funcionários, hoje é 1. De aumentar, né, para 130 mil ali, o faturamento anual do MEI. Porque a gente sabe, hoje eu acho que é 81 mil, né? E aí o que acontece? A gente teve uma inflação também. Então não acompanhou essa inflação pra gente ter um maior faturamento, para ajudar esse MEI. E deixa eu falar um negócio para vocês. Analisa bem rapidinho aqui comigo. Hoje no Brasil são 14 milhões de MEI. Se cada MEI aqui, vamos pegar 5 milhões de MEI, que ele possa contratar 2 funcionários, estamos falando de 10 milhões de emprego. E a gente resolveria o problema do desemprego no Brasil. Então, olha só como a gente tem que olhar com carinho para o MEI, como a gente tem que dar facilidade, tem que ajudar ele a contratar mais, que ele trabalhe, que ele consiga fazer o melhor faturamento. Então aqui, ó, precisamos que olhem para o MEI, né? Olhem para o MEI. E a gastronomia está aí com muitos MEIs, um dos projetos mais abertos no Brasil. É através do MEI e com a gastronomia. Então essa pauta que eu luto muito, esperamos que tragam mais melhorias aqui para o nosso setor de MEI também. Quinto ponto, que é um desafio muito grande, é a questão do cenário mundial. Gente, o que está acontecendo? O Lula, ele já vai pegar um Brasil muito diferente que ele pegou no primeiro mandato dele, que era o boom das commodities, né? O mundo estava crescendo, estava acontecendo muita coisa. Só que o nosso cenário mundial mudou bastante. A gente teve aí pandemia mundial, teve muitos problemas e um deles agora é a guerra na Ucrânia, que está bem intensa e isso mexe com o nosso mundo. E se mexe com o mundo, mexe com o Brasil também. Maísa, como que é isso aí? A gente já fala aqui, né? A ONU já fala sobre uma severa recessão global. A gente já tá vendo o reflexo disso. Como? Deixa eu mostrar para vocês. Os Estados Unidos aqui já falou, gente, eu sou a maior potência econômica do mundo. Maior alta de inflação em 31 anos. Tá falando assim, tô afogado, eu sou grandão aqui, mas eu tô afogado. Imagina para nós aqui brasileiros, né? Maísa, isso é uma questão mundial que o Lula vai enfrentar, de fato, indiferente quem fosse eleito, se a Maísa fosse eleita, a gente ia ter que enfrentar isso. O que acontece? Além de a gente estar tendo esse problema mundial aí, nós temos nossos problemas internos. As nossas contas públicas estão muito apertadas. Vamos pensar o seguinte, Brasil é uma empresa, nós somos dono dessa empresa. O que a gente vai fazer? Você fala assim, peraí, não estamos gerando o faturamento necessário. Qual que é a primeira coisa que a gente faz? Vamos diminuir o nosso custo, vamos reduzir o nosso custo aqui, vamos ver a nossa equipe, o que eu posso pagar menos, o que eu posso negociar. É isso que a gente faz dentro de uma empresa. Aí a gente vai tentando aumentar nosso faturamento. E é isso que a gente tem que pensar. Então a gente tem que reduzir custo no Brasil para que a gente consiga
projetaram outras coisas. E o que está acontecendo que a gente tem que olhar? No governo, geralmente de esquerda, eles querem inchar mais o Estado, eles querem colocar mais pessoas para trabalhar. E o exemplo aqui que a gente traz, que o Lula falou, deve aumentar em menos 10 ministérios. Então, hoje tem cerca de 22 ministérios, vai para 32 ministérios. Gente, é mais custo. É a mesma coisa se a gente falasse assim, vamos contratar mais gerente? Vamos contratar mais comprador para o nosso negócio? Mais garçom? Você fala, peraí, mas dá uma segurada aí que nós precisamos fazer mais faturamento para poder contratar as pessoas. E quando a gente fala em ministérios, cargos públicos, a gente fala em custo. Deixa eu mostrar aqui para vocês uma coisa que está aqui embaixo no link, que é o portal da transparência. Hoje aqui o nosso Ministério, por exemplo, da Educação, gera uma folha de pagamento de 24 bilhões de reais. Imagina se a gente aumentar isso. Já fala lá no governo Lula, por exemplo, de pegar o Ministério da Economia e dividir em 4. Então imagine, é mais custo dentro. E a gente vai cobrar resultado, porque esse é o nosso papel. Se você é gerente do seu negócio, se é dono do seu negócio, se você vai contratar mais 5 gerentes, o que você vai fazer? Cara, eu quero resultado na minha empresa. Então é o nosso papel aqui como cidadão cobrar mais resultados também. Se eu vou contratar mais pessoas, queremos mais resultado. E não é só o resultado, vou reduzir custos. A gente precisamos de uma reforma tributária, que é importante, diminuir esses custos e impostos. A gente quer isso, a gente quer essa reforma tributária. A gente não quer pagar mais imposto, porque quando a gente coloca mais cargos públicos, precisamos de mais dinheiro. E quem que vai pagar essa conta? É nós, então vai ter que ter mais impostos para pagar isso aqui, que a gente não quer. A gente já quer reforma tributária, uma reforma administrativa, que a gente está falando aqui, corta aqui, reduz aqui, faz isso, estica ali. É o que a gente vive todo dia. Então por isso que a gente tem que pensar nisso, gente. Esse aqui é um desafio muito grande, independente de qual presidente seria eleito, se for Lula, Bolsonaro, quem fosse, isso aqui é um desafio muito grande, porque a gente está vivendo um momento bem difícil no mundo e no Brasil também. Então ele tem um desafio aqui e a gente vai cobrar resultados também, né? Gente, a verdade é o seguinte, independente se você é de esquerda, de direita, se o governo é de esquerda, de direita, quem seja, todo mundo consome, seja de um aplicativo de entrega, seja de um delivery, de um restaurante. Presidente que tá lá, o presidente que tá vindo, ele come em restaurante. É isso que é a minha pauta, que eu brigo muito, que a gente não tem olhar pro nosso restaurante, ninguém olha pro setor de gastronomia. E o setor de gastronomia é a porta para muitos negócios. Quantas pessoas se salvaram numa pandemia por causa de um aplicativo de entrega que conseguia? Tem um fogão em casa, uma geladeira, eu comecei a empreender, salvou minha família. E muitos não olham pro setor de gastronomia com um olhar que deveria ser feito. Como que eu vou ajudar? Como que a gente pode fazer isso? E o setor de gastronomia é um setor muito democrático. Todas as classes sociais podem começar na gastronomia. Não exige muito dessa pessoa sabendo cozinhar, administrar. E é isso que eu faço aqui no meu canal. É ajudar as pessoas. É ajudar a precificar, a entender o negócio, crescer o negócio dela. A gente tem que parar de dividir. Não, porque é um empresário que é ruim, que é um malvadão. É um empresário porque as pessoas imaginam aquele empresário de terno e gravata. Mas você já parou pra pensar que o Zé do espetinho lá na frente vendendo lá seu espetinho é um empresário? Que a Dona Maria que tá fazendo marmita para te entregar na hora do almoço é uma empresária? Gente, temos que olhar para essas pessoas, o que a gente pode ajudar, o que o governo vai ajudar, o que a gente pode dar possibilidades, não complicar, colocando mais lei, dificuldade para contratar, colocando mais imposto, dificultando o trabalho dessas pessoas. Gente, é a minha pauta, eu brigo há anos aqui no canal para trazer conteúdo, ajudar as pessoas, e é a maior alegria ver aquele negócio começando com uma semente, crescendo, sustentando famílias, pessoas que choram, ligam o telefone, Maísa, salvou minha vida esse vídeo. Então é isso, gente, é isso que eu quero trazer pra vocês. Independente do que vocês forem, qual cargo você tem, todo mundo come, consome de um delivery, consome de um restaurante. E você, deputado, você, senador, você, governador, prefeito, você, presidente, você olha para esse setor, que é um dos maiores do Brasil, você olha para esse empreendedor, que é um setor extremamente difícil de empreender, uma margem apertadíssima, trabalho árduo. Só quem empreende na gastronomia sabe. E eu sei, você que está me assistindo, esse empreendedor, o quanto é pesado acordar cedo, preparar material, fazer comida. Às vezes a pessoa olha, foi fazer um almoço, a pessoa está desde as 5 da manhã fazendo aquele almoço para sair 11h30, tá lá produzindo. Então assim, o quanto o setor de gastronomia agrega outro setor, agrônomo, motoboy, serviços, setor de gado, enfim, quanto que o setor de gastronomia ajuda. E muito se fala no setor no Brasil, agronomia,
Não que eu esteja desmerecendo as indústrias. E o setor de gastronomia? E o setor... Alguém olha para vocês? A gente aqui sofre, aqui a gente luta muito para ajudar vocês empreendedores. Então é essa mensagem que eu quero deixar para vocês, que independente do que for acontecer, independente de quem está lá na presidência, a gente é brasileiro. Independente de quem ganhou, a gente vai acordar cedo, vamos cozinhar e vamos continuar o nosso negócio. Independente de que é um governo de esquerda ou de direita, a gente não vai desistir do nosso restaurante, a gente não vai desistir do nosso delivery, a gente vai continuar, porque é o nosso sonho, porque a gente ama o que a gente faz, a gente não vai desistir do nosso negócio. E mais do que nunca, eu vou trazer mais conteúdo para vocês pra gente ajudar. Por isso, no próximo vídeo eu vou falar sobre os pontos positivos que a gente tem, as oportunidades que pode vir, o que será promissor. Não deixe de se inscrever aqui no canal, porque vai vir muito conteúdo, porque eu penso de fato em todos vocês, independente do tamanho do seu restaurante. Eu sempre vou estar aqui trazendo conteúdo para vocês. Então não se esqueça de se inscrever no canal. É um prazer enorme trazer esse vídeo para vocês e vamos lutar, porque a gente não vai desistir do nosso negócio. Gente, um grande beijo e até o próximo vídeo.